vocês todos se lembram, os anos 90 foram a segunda década perdida no nosso processo de desenvolvimento. Já nos anos 80, o país parou de crescer e houve uma explosão de desemprego, não sei se estão lembrados disso, mais velho, em 1981. Houve uma crise violentíssima, financeira, como todas as crises começam, e a indústria automobilística deu uma pancada só, demitiu milhares de trabalhadores. Mas isso depois foi acompanhado e nós passamos, estou falando por mim também, como brasileiro, por uma primeira experiência de desemprego. Nós estávamos em pleno emprego, não sabíamos, éramos felizes e não sabíamos, durante a década de 50, 60, 70, porque efetivamente era fácil encontrar emprego, ninguém ficava um mês inteiro desempregado porque não conseguia que eu empregasse. A maior parte das vezes a gente sabia fazer alguma coisa, podia escolher onde trabalhar. Passamos, portanto, por uma fase completamente diferente e com o Plano Real, que foi benéfico, sem dúvida nenhuma, o desemprego ainda subiu mais. Não sei se vocês se lembram, mas houve uma abertura muito rápida e violenta no mercado interno. Os produtos asiáticos, coreanos, chineses, etc., entraram em massa no Brasil, substituíram nossa própria produção e, no ano especificamente, acho que de 96, 94, 95, 96, milhões de postos de trabalho no Brasil foram perdidos. Isto implicou numa exclusão social extremamente violenta. Isso, na verdade, começou antes. Isso começou em 89, ainda no governo do Sarney. Collor foi uma desgraça. Eu estava na prefeitura nessa época, aqui em São Paulo. Nós estávamos preocupadíssimos com a população de rua, que subitamente se multiplicou. Porque as pessoas perdiam as casas, perdiam emprego, não tinham renda, não podiam pagar a prestação, não podiam pagar o aluguel. Mesmo nas favelas você tem que pagar alguma coisa, você não vive de graça. Então a população de rua se multiplicou, começou-se a fazer censo de população de rua. Não vou entrar mais, porque em detalhes os mais velhos se lembrarão disso, porque aí começa a economia solidária. A economia solidária começa por grupos que tentam enfrentar essa situação se ajudando mutuamente. E isso é completamente desconhecido da opinião pública, da mídia, ninguém está sabendo disso. A entidade que começa a organizar isso de uma forma sistemática no Brasil inteiro chama-se Caritas, é parte da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que lança um programa de projetos alternativos, projetos comunitários alternativos, PACs, o S é só um plural, e esses projetos são milhares, na verdade, com dinheiro internacional, e surgem sob a forma de cooperativas, mas às vezes grupos informais que se ajudam nas favelas, nos assentamentos da reforma agrária, enfim, se espalham. Depois disso, também empresas começam a fechar em grande quantidade, algumas delas imensas, com milhares e milhares de empregados, e aí a comunidade propriamente tenta reagir, quer dizer, não só os trabalhadores, mas também a prefeitura, o governo do estado, a imprensa noticia essa tragédia, e algumas dessas empresas acabam passando aos próprios trabalhadores. Estão quebradas, deveria entrar num processo de falência que demora anos até se resolver, mas o sindicato solicita ao juiz que ceda o patrimônio dessas empresas aos próprios trabalhadores. E os trabalhadores não têm ideia de qual é a forma jurídica de fazer isso e acabam descobrindo que é cooperativa. Isso é uma história, não vou entrar nela porque o tempo não dá. E aí, gradativamente, começam a surgir cooperativas de empresas industriais, agrícolas, agroindustriais, comerciais, para o Brasil afora, centenas, que preservam postos de trabalho. Os trabalhadores que se metem nessa continuam trabalhando e, por incrível que pareça,
conseguem recuperar a empresa num prazo bastante curto, eu diria um prazo de meses, com ajuda solidária, a prefeitura das cestas básicas, para que os trabalhadores possam viver algum tempo, porque eles não têm capital nenhum, mas os próprios clientes têm interesse que a empresa continue funcionando, que eles precisam dos produtos, os fornecedores acabam fornecendo a crédito, e por incrível que pareça, em, sei lá, 6 meses, o empreendimento volta a remunerar os seus trabalhadores aproximadamente o mesmo nível em que eles se remuneravam antes. Ao mesmo tempo, nós temos reforma agrária, trabalhadores sem terra se organizam e ocupam empreendimentos agrícolas pouco ou nada ativos. Enfim, você começa a criar uma economia que não é capitalista. Não tem nenhum capital, não tem proprietário do capital, porque no início não tem capital nenhum mesmo. E, além do mais, existe ideologia também. Então, a ideologia a teologia da libertação inspira uma boa parte dessas práticas. Socialismo, comunismo, os sindicatos se interessam, começam a perceber de que eles ficam desesperados. Os sindicatos, efetivamente, são totalmente enfraquecidos pelo desemprego em massa, não conseguem fazer greve nem coisa nenhuma. Então, apoiam os trabalhadores, são seus representantes legais para poder recuperar as empresas. Bom, essa história é tão diversificada que 15 minutos não vai dar. O que eu quero dizer é de que, a partir de um certo momento, a meados dos anos 90, a economia solidária começa a sair da obscuridade e se reconhecer mutuamente. E aí a academia tem um certo papel. Então nós começamos a pesquisar e encontrar essas muito diferentes formas, bastante distribuídas no país, de iniciativas de uma outra economia, que não é capitalista nem pretende ser, e que trabalha por autogestão, ou seja, qualquer que seja o empreendimento, pode ser um pequeno grupo de catadores de lixo, pode ser artesãos, podem ser agricultores ou comerciantes. O que eles fazem em comum, eles fazem democraticamente, cada um deles tem o mesmo direito que os demais de participar de todas as decisões. Isto é o início da economia solidária. Ela depois envolve as universidades. Hoje 80 e tantas universidades têm incubadoras de cooperativas populares. Isso já faz agora 15 anos aproximadamente, começou no Rio de Janeiro. A igreja e as igrejas se envolvem muito mais com a economia solidária, quando se percebe o seu potencial. Este ano, a campanha da fraternidade, que é ecumênica, a cada 5 anos a campanha é ecumênica, nos outros anos é apenas da Igreja Católica. E este ano o tema é economia e vida. E para quem lê os documentos da campanha, é uma acusação profunda à economia dominante, à economia capitalista, que ela é contrária à vida, inclusive à natureza, porque ela destrói os recursos naturais não renováveis numa escala industrial. Tudo que o capitalismo faz é numa escala enorme. E a economia solidária é a economia, vamos dizer, pró-vida, em todos os aspectos. Então essa é uma história que se estende agora, no mínimo 20 e poucos anos, e ela culmina em certo momento, mas evidentemente é apenas uma culminância, a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, no Ministério do Trabalho, pelo presidente Lula, tão logo ele é eleito. Nós captamos esse movimento da economia solidária antes da eleição, bem antes, dentro do PT mesmo, isso foi muito discutido, dentro da CUT, dentro, enfim, tanto da academia, dos sindicatos, das universidades, que ele colocou no seu programa eleitoral. A economia solidária fez parte do programa do presidente eleito e reeleito depois.